Gente, bem-vindos a mais uma Gagá do Conhecimento com o Bernardo Garcia. Hoje a gente está Olá, super feliz. Obrigada pela sua presença bom mais uma vez, dia. em nome de toda a família Beer Coffee. E eu vou passar a palavra para o Breno para fazer uma introdução sobre o tema e depois para a Tássia para apresentar o nosso convidado especial. Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Então, a gente já estava nessa estratégia aí dessa semana de conversar mais sobre amor. A gente conversou sobre amor próprio, a gente conversou sobre amor e empatia semana passada na luta do antirracismo. E hoje a gente trouxe um pouco essa pauta que, para muitos de nós, inclusive para mim, é muito próximo de casa, né? Que é a pauta do anti-LGBTfobia, do nosso orgulho LGBT. A gente tá no mês do orgulho. A gente tem pessoas aqui que são da bandeira, que fazem parte dessa família, pessoas que vêm de realidades diferentes e que já sentiram na pele de formas diferentes o que isso representa. Mas eu acho que posso falar por todos nós aqui que a gente sente muito orgulho de ser quem a gente é, muito mesmo. E ser gay, independente, ser um homem trans, ser uma mulher trans, fazer parte dessa família às vezes é uma coisa que traz muito desafio e traz muito engrandecimento também. E eu acho só importante lembrar que a gente deve muito aos direitos que a gente tem hoje, ao papel que a gente tem hoje e que a gente vive hoje como pessoas da LGBTQI e mais, a outras pessoas no passado que lutaram por esses direitos nossos. E quem esteve nessa linha de frente são muitas pessoas que são marginalizadas até hoje pela própria comunidade. Então, estou falando hoje de mulheres negras, de mulheres trans. Então, a gente deve muito do que a gente vive hoje, esse movimento todo que começou em Nova York, na revolta de Stonewall, começou com umas mulheres num bar pegando pedra e jogando na cara da polícia e começando o movimento. Todo esse direito que a gente tem hoje, a gente tem por conta dessas pessoas. Eu tenho o privilégio de ser homem branco, cisgênero, que eu não sofro tanto com LGBTfobia, porque isso é uma coisa que não aparece tanto para mim. Mas a gente tem o gay afeminado, que às vezes leva xingamento, leva cuspe na cara no colégio, é espancado no corredor. Então isso tudo acontece. E é uma honra a gente ter uma pessoa assim para representar isso, para falar com a gente sobre isso. Vou deixar a Tássia falar um pouco mais sobre o Bernardo. Mas muito obrigado por todos que estão aqui. E é isso aí. Gente, na verdade, eu nem vou falar muito, o B vai mesmo falar sobre ele aqui. Eu acho que eu só estou muito feliz com essa oportunidade. Eu conheço o B já tem 3 anos. Foi logo eu com o Beni ainda num cantinho, num cantinho em frente a um teatro que eu fui assistir um amigo apresentar. E a minha vida mudou, porque eu já tive conversas transformadoras com ele sobre diversos temas, desde espiritualidade até LGBT e tudo mais. E eu fico muito feliz dele estar participando um pouquinho do meu mundo, né, B? Eu já te falei isso, e também de trazer ele para o mundo de vocês, porque é uma... Acho que travou um pouquinho, Tássia, bem no final. Eu falei que agora é com o B mesmo. Eu estou muito feliz com a oportunidade de cruzar esses caminhos. Eu acho que vai ser uma conversa muito rica. E aí agora é com o Bernardo mesmo. Ótimo, obrigada, Tássia. Bernardo, com você, bem-vindo. A palavra é toda sua. Gente, obrigado. Obrigado, fiquei super tocado com a Tássia fazendo essa introdução, e o Breno também. Eu tinha comentado com a Tássia que eu não gosto muito de monopolizar a fala, assim, porque não gosto de trazer como se fosse verdades, né? Então, acho que o melhor jeito dessa conversa acontecer é realmente vindo perguntas, assim. E a primeira coisa que eu queria falar é que estou aberto para qualquer pergunta. Então, não tem nenhuma pergunta que vai ser ofensiva ou preconceituosa ou tem que ter dedos, entende? Então, tipo, qualquer pergunta, seja só curiosidade ou não, pode ser feita e eu vou responder de forma muito aberta, assim. Para contextualizar um pouco, pode falar. Eu ia te pedir para você se apresentar exatamente, fazer esse contexto. Achei que você já ia abrir para Mas... perguntas, eu ia te pedir isso. Não, então, tenho 28 anos, eu me assumi como trans com 19 para 20 anos e eu só comecei a hormonização 4 anos depois. Então, tem 5 anos que eu me hormonizo, que eu tomo testosterona. Antes disso, eu tinha me assumido como lésbica aos 16 anos. E aí, na época, não se falava sobre transexualidade, eu não sabia nem da existência, assim, não sabia nem o que era. E aí, eu sabia que tinha um desconforto, tipo, que eu me assumia como lésbica, mas eu já performava a masculinidade, eu não me sentia tão confortável no corpo feminino. E aí, mais ou menos com 19, 20 anos, eu fui entender que existia a possibilidade de eu me tornar um menino, assim, que era o meu sonho desde então. Então, eu comecei a utilizar o nome social, né, como Bernardo, mesmo antes da hormonização, o que era um pouco complicado, porque eu tinha os traços
mais delicados, a voz muito fina, e eu tentava, tipo assim, engrossar um pouco para falar, tipo, me chama como Bernardo, assim, sem ainda estar no corpo masculino. E nesse período todo, sofri maior preconceito que eu já sofri na vida, foi dentro de casa. Fui expulso de casa aos 16, ainda como lésbica. Então, quando eu pensei, né, nossa, vou me assumir como trans, vai piorar a situação, porque como lésbica já tinha rolado expulsão, como trans eu achava que ia ser bem pior, assim. E para minha surpresa não foi tanto. Foi mais fácil me assumir como trans do que me assumir como lésbica, né, como foi, assim. Basicamente isso. Não sei se vocês já querem começar com algumas perguntas pra gente ir acontecendo, assim. Bernardo, eu queria dizer que eu assisti ontem o seu TED Talks, que a Carol compartilhou com a gente. Achei muito emocionante, assim, a maneira como tu traz esse assunto de uma maneira muito leve, de respeito, de empatia. E eu queria que se tu pudesse compartilhar um pouco com a gente de como tu chegou nesse raciocínio, sabe? Porque às vezes eu tô numa posição até eu não consigo entender a dimensão do que é esse preconceito que você sofreu. Eu sou muito privilegiada com relação a alguns aspectos da minha vida. Não tive contato com preconceito em nenhum âmbito, mas a maneira como tu leva isso, como tu traz isso, como tu trata, eu acho que é incrível, assim. Eu me senti bastante tocada pela tua fala e acho que seria muito legal se compartilhasse um pouco com a gente. Então, eu acho que não passou tanto por um processo tão racional assim, sabe? Eu acho que foi meio sentindo mesmo. Algumas coisas para mim eram prioridades para além da minha identidade. Então, por exemplo, era uma prioridade para mim conseguir ter aquela família outra vez, né? Conseguir ter aquele vínculo que eu tinha experimentado por 16 anos da minha vida. Assim. Então, isso já foi uma motivação muito, muito grande. Teve um contato muito importante na minha vida, que foi um contato com filosofia e psicanálise, que trazem muitas questões e que foi muito importante para eu entender que eu não carregava uma verdade, assim. Acho que essa questão da verdade é o mais importante quando a gente fala da possibilidade de diálogo, né? Quando a gente fala de abertura para o outro, que é nos conectar ao outro sem pressupor que nós temos uma verdade, né? Sem pressupor que nós vamos ensinar alguma coisa, assim. Então, acho que esse processo de entender que a minha visão do mundo e a visão que eu tenho sobre mim é só sobre mim, né, que não diz respeito a como as pessoas têm que me olhar, por exemplo, fez com que eu olhasse para, né, pro fora, assim, pro externo, de uma forma mais calma, assim, compreendendo mais, por exemplo, as rejeições que eu passei ou o preconceito que eu passei, não no sentido de aceitar isso, nem banalizar isso, mas no sentido de ter uma calma mesmo, de entender que ali naquele outro habita uma outra verdade e que minha troca com ele tem que ser no sentido de ouvi-lo também, assim. E eu acho que isso foi muito benéfico para mim, porque é isso, né? Me permite estar em lugares e, obviamente, por uma vivência trans, isso é comum, assim, de preconceitos, mas me permite estar por isso sem me machucar também. Eu acho que até um pouco de uma defesa também, porque eu acho que o que o outro traz, quando o outro é preconceituoso comigo, também não diz sobre mim, diz sobre ele, sabe? Então isso ameniza tudo, assim. Legal. Faz Bernardo, uma paz, né? eu tenho uma pergunta para fazer, mas primeiro eu quero te agradecer por seu tempo e pela oportunidade da gente te conhecer e se conectar. Eu também assisti seu TEDx e em determinado momento você fala que há pessoas que fazem algumas perguntas que são inconvenientes. Teve uma pessoa que perguntou seu nome verdadeiro. E isso, de alguma forma, sim, não é legal. E eu também concordo que parte de uma premissa que a pessoa ela faz isso porque ela é ignorante, ou seja, que ela não tem conhecimento sobre aquele universo. E aí eu quero saber, bem alinhado aí com a resposta que você deu para Samantha, como que você se blinda. A gente vive num país que ele é um dos mais preconceituosos do mundo, talvez o mais. E é muito duro, as pessoas são muito cruéis, porque fala-se muito em empatia, mas praticar empatia não é tão simples assim. Então, como que você se blinda? Como que você lida com os olhares maldosos? Eu sei que fala muito mais da outra pessoa, aquela história, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro que de Paulo. Mas, assim, como que você se fortalece
para estar protegido da maldade que vem do exterior? É engraçado porque o que me vem é primeiro que eu não me blindo, porque eu acho que pensar no blindar seria pensar nesse fechamento, como se eu estivesse me fechando para o exterior. É o que eu não faço. Eu estou muito aberto ao exterior. Tipo assim, eu estou muito aberto ao que vem, seja maldade ou não. Aí a gente vai entrar em outras questões que é, por exemplo, eu não acredito na maldade, assim, tipo, no sentido que eu acho que para mim a maldade tem como raiz sempre a ignorância ou dores. Então uma pessoa, o primeiro exemplo que eu penso, talvez Bolsonaro, assim, para mim ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa muito machucada, deve ter sido muito machucado, muito dolorido e ignorante, assim. Então isso já faz com que eu esteja mais aberto para o mundo nesse sentido de não acreditar, não confiar na maldade. Não tem o movimento de me blindar. Eu acho, obviamente, né, que em alguns momentos eu vou me machucar mais com alguns comentários, mas isso eu trabalho muito comigo. E aí eu trabalho no divã mesmo, assim, tipo, na análise, eu trabalho com muitos questionamentos, que é nesse lugar de por que me machucou, qual foi o gatilho. Porque se o outro traz alguma coisa que me ofende, tem alguma coisa aqui dentro, né, que destacou com essa ofensa. Assim. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era mais novo, no início da transição, me incomodava muito quando alguém falava comigo no feminino. E aí eu ficava super ofendido. Assim, eu falava, não, eu sou homem, sou Bernardo e tal. E isso, com o tempo, não me incomoda mais. Inclusive, quando eu não tô com barba, acho que talvez pelo brinco, às vezes acontece de eu estar em algum lugar e falarem comigo, tipo, sei lá, bom dia, lindinha, alguma coisa assim. E aí eu não me incomodo e às vezes eu até afino a voz para não deixar a pessoa constrangida. Assim. Eu dou uma fingida que, beleza, tá tudo certo. Por quê? Porque eu percebi que antes tinha um incômodo em mim, porque eu tinha uma questão com o feminino também. E para além disso, eu não estava tão certo se eu era o Bernardo. Eu precisava o tempo todo dessa legitimação externa para ser o Bernardo. E hoje eu sou tão convicto que eu sou o Bernardo, que se alguém fala comigo no feminino ou não me importa. Isso não me abala. Então não reflete mais aqui dentro. Mas o processo, para mim, do que eu acredito, é sempre olhar para dentro. Assim. Não tem resposta fora. Tipo, não é sobre o outro, sabe? Sempre sobre mim. E como que você conscientiza as pessoas? Você contou da experiência que você passou 15 dias com o rapaz trabalhando e vocês foram construir um muro. Eu quero saber como que você convenceu esse rapaz aí. Ele entrou preconceituoso e ele saiu defendendo a causa. E aí? Então, na verdade é isso, né? É não entrar tentando convencer. Acho que o ponto é esse. É entrar na troca, assim. O que ele me trazia não era como se eu tivesse uma verdade ali, como se eu quisesse ensiná-lo alguma coisa, né? Tanto que no TEDx mesmo eu falo, tipo, não acho que foi um mérito meu, tipo, eu tenho o dom da palavra e eu convenci. Eu acho que foi esse processo de troca. Ele me trazia as questões para ficar um pouco mais contextualizado. Eu estava fora, né, do país, esse rapaz era um polonês, então ele tinha questões muito religiosas, católicas, assim. A Polônia é um país muito preconceituoso também. Então a gente discutiu muito em cima, por exemplo, de uma moral religiosa. Meu questionamento com ele foi, de onde nasce essa moral? Né? E por que essa religião está certa e não as outras? Sempre nesse processo de questão. Em nenhum momento eu falei para ele uma verdade. Todo o nosso diálogo foi em cima de perguntas, assim. Tipo, tá, mas por que isso está certo? E aí ele mesmo via que ele não tinha resposta, sabe? Então, foi, assim, um ganho na minha vida, a amizade que eu construí com o Nathan, né, que é esse rapaz. E, de fato, assim, ele não só defende a causa como é isso, ele questionou a própria heterossexualidade no sentido de questionar uma heteronormatividade, assim. Ele hoje não se considera hétero ainda, mas teve esse período dele repensar, tipo, será que eu sou hétero porque falaram para eu ser ou porque eu quero ser? Que foi um movimento muito massa, assim, que pouca gente faz também. Muito incrível. Ô, B, a gente está aqui no chat, eu acho que pelo celular talvez fique mais difícil você ver. Eu tô sem câmera porque a minha internet é uma porcaria. Todo mundo aqui já sabe, mas só por isso, pra você entender porque eu não tô aparecendo. Eu queria saber, dentro desse ponto que o Renato trouxe, sobre as perguntas. Tá. Sem ofender. E aí eu acho que seria legal trazer esse tipo de perguntas, porque igual a Lu também considerou aqui, muitas vezes a curiosidade não é para ofender, é para entender e aprender no processo, mas acaba sendo ofensivo. E eu sinto isso, Tássia, eu sinto isso não só no quesito LGBT, mas até também na questão racial, sabe? Eu, como mulher branca, estereótipo padrão total, às vezes eu quero mostrar que eu tô ali naquela luta também, que não é porque eu sou privilegiada, sim, não tenho dúvida disso, que eu estou querendo reforçar isso, mas eu quero entender para eu também poder ajudar, sabe? Então, acho que
ia ser ótimo se você pudesse trazer isso. Massa. Primeiro que realmente fica difícil acompanhar, que eu estou no celular, então acho melhor as perguntas serem feitas mesmo em voz. Sobre isso das perguntas ofensivas, eu falo, não por mim, né? Normalmente eu não tenho problema com perguntas, assim. Algumas, de fato, são mais constrangedoras, principalmente quando eu estou em espaços com adolescentes, assim, né? Que são outras perguntas mil. Mas, de forma geral, eu tento trazer essa consciência para outras pessoas trans que eu sei que se ofendem mais, né? Que são mais armadas, assim. Tem uma dificuldade que é o seguinte, como essas pessoas já sofreram muito, elas estão muito armadas para o que vem de fora, e principalmente para o que vem de pessoas não LGBT, como se já fosse uma ofensa, né? Então já tem um pressuposto assim também. Mas, por exemplo, essa questão do nome, normalmente é muito ofensivo para uma pessoa trans. Você perguntar qual era o nome dela, ou qual o nome verdadeiro, ou qual o nome de registro, as pessoas ficam constrangidas e se sentem ofendidas também. Então é uma pergunta que eu não tem indico. Necessidade, né? Nenhuma, porque também. essa pergunta, por exemplo, não é para entender, ou isso aí é curiosidade pela curiosidade, né? Sim, total. E aí é uma pergunta que eu aconselho não ser feita, assim. Muitas pessoas também perguntam sobre a redesignação sexual, né? Se a pessoa fez a cirurgia de mudança de gênero ou não. E também é uma pergunta que acaba constrangendo as pessoas trans. Eu acho difícil, porque assim, eu poderia falar de várias perguntas aqui, em cima das pessoas trans que eu convivo, e aí é um leque imenso de ofensas, assim. E é até uma questão que eu discuto um pouco com a militância, pra gente, né, que a gente conversa, que é isso, como que a gente está armado. Eu acho que vai muito do tom com que a pergunta é feita também. Eu acho que sempre quando a gente aproxima de alguém, no sentido de falar, olha, eu não entendo, ou você pode me explicar melhor, ou você pode me falar como eu posso falar com você, como você quer que eu te chame, que a gente mostre esse desconhecimento, eu acho que já alivia um pouco, assim, a pessoa já recebe de forma mais aberta, sabe? Mas essas duas são as que eu lembro que são as mais ofensivas. Perguntar, às vezes, né, sobre o sexo, assim, e perguntar sobre o nome. Muito bom. E aí eu queria abrir essa pergunta para os nossos colegas que vivenciam isso, que não são trans, mas que também estão, né, nesse movimento, nessa família. O que vocês sentem que pode ser ofensivo? O que vocês recomendam para a gente? Essa tom da abordagem eu achei ótimo, porque eu fiquei meio assim, tá, mas qual que é o tom correto? Então, eu já mostrar essa humildade, né, de mostrar, olha, algo que eu não entendo. Então, se eu soar ofensivo, desculpa, é porque é muito delicado mesmo, mas eu queria ouvir dos nossos amigos do Beer Coffee. Comigo rola muito assim, nossa, mas você parece homem. Nossa, mas você não tem vacina. E sempre tem um amigo para te apresentar, amigo. E assim, eu sempre sofri muito com relação à questão velada, de tipo ter o grupinho ali, cresci no meio hétero, e aí da galera convidar para festinha, para viagem, eu nunca era incluído. Eram só os casais héteros. Mas é isso, assim, tipo, não foi coisa pesada que traumatizou, mas não é fácil, não é fácil. Eu acho que o Bernardo trouxe uma palavra que mexe muito com essa experiência nossa também, minha como homem gay também, dessa heteronormatividade, porque muito desse preconceito, às vezes velado, às vezes não tão velado, ele vem muito por conta disso, assim. O preconceito comigo, ele é mais velado porque em muitos momentos ele incomoda, para essas pessoas que não entendem essa verdade, ele incomoda menos, assim. Então, o preconceito que eu vivo, às vezes, é um olhar quando eu ando de mão dada com o Hudson, por exemplo, ou alguma coisa assim. Mas essa mudança de padronização do que é ser hétero, do que é ser homem, que vem muito dessa heteronormatividade, acho que essa quebra de expectativa desperta muito esse preconceito. Eu acho que seria super legal também, foi até a pergunta que eu coloquei, Bernardo, você, como homem trans, falar um pouco sobre essa heteronormatividade e como você navega nela, porque você, como homem, você também tem um papel e uma oportunidade de falar sobre isso de uma outra perspectiva e trazer muita luz para homens que estão aqui, para outras mulheres também perceberem como que essa heteronormatividade, às vezes, ela é muito tóxica, como que isso assim, influencia muito nossa sociedade e tal. Massa. Esse tema é E muito antes de bom, falar, assim. B, rapidinho, só uma coisa, eu queria
eu acho importante, porque a gente não tem só gays homens na equipe, não quero forçar nada, mas também quero dar abertura, principalmente porque eu, Tássia, como mulher, que já tive experiência assim com outras mulheres, isso é um tabu, e não gosto de rótulos e tudo mais. E eu vejo que em torno das mulheres é ainda muito pior, sabe? Esse preconceito em função de toda a feminidade, né? Que a gente, feminidade, não sei, eu falei o termo errado, assim, que a gente tem que se apresentar, enfim. Acho que falhou a internet de novo. Ela travou. Gente, vocês me ouviram até aonde? Você estava explicando o termo feminilidade, acho que você quis dizer? Não, é que sobre o machismo que a gente vive, sabe? Assim, para mulher lésbica é muito mais difícil, sabe? E aí talvez trazer essa visão também, eu acho que seria legal, Das dores do dia a dia. é um tema que eu acho que é pouco falado. Eu acho que eu acho que o que mais me incomoda, o que mais já me incomodou em algum momento em relacionamentos com outras mulheres é a tentativa de entender quem é o homem da relação. Eu acho que isso aí é uma pergunta que me incomoda bastante, assim. Não existe um homem, né? É um relacionamento entre duas mulheres. E eu acredito que também uma outra questão que eu passei há algum tempo e que foi algo que mexeu bastante comigo, assim, era quando eu tinha realmente, igual a Tássia comentou, eu me portava mais feminina, tinha uma feminilidade muito mais forte em mim mesma e para mim era mais difícil, assim, se eu tava em eu namorava com uma outra garota que também era bem feminina na época e a gente sofria muito com isso, porque a gente tinha que provar o tempo inteiro que a gente era sapatão, que a gente queria estar junto e a gente era feminina. E qual era o problema de ser assim? Por que a gente tinha que performar uma ou outra, tinha que performar uma imagem mais masculina para se provar enquanto casal sapatão? Mas eu acho que isso vai muito o que o Bernardo comentou também, o entendimento, mas na época isso me incomodava muito, mas essa transição do quanto a gente se conhece, enfim, se entende, se sente confortável com a gente mesmo, isso já vai deixando de se importar um pouco, a gente começa a colocar no outro espaço de talvez entender o outro, qual que é a dúvida do outro e conseguir mostrar isso, a gente se ofende menos também em alguns casos. Mas essas questões são questões bem fortes, assim, principalmente quando você está ali no início, se conhecendo, se entendendo enquanto mulher sapatão ou qualquer outra coisa similar, assim, são questões bem fortes, assim, que eu passei bastante. Obrigada, Dani, por compartilhar. Tem uma pergunta aqui que a gente recebeu no nosso questionário, que é o seguinte: você tem medo de agressões físicas? Se sim, como lida com isso? E aí eu já queria abrir... Desculpa te interromper, porque acho que a pergunta do Breninho também não foi respondida pelo Bernardo. De repente ele já podia endereçar as duas, a do Breninho e essa que você fez. Qual que era? Ai, desculpa, perdi a do Breninho. Breninho, Não, você tudo bem, repetiu a pergunta? eu só falei, era mais um pedido para ele falar sobre essa heteronormatividade, que é muito diferente de heterossexualidade também. E essa experiência que ele teve com isso, porque ele tocou nesse ponto em uma das falas lá, e eu achei que quis ouvir um pouco mais, basicamente. Gente, foi mal. Eu apertei aqui sem querer e voltei agora. Você escutou, Bernardo? As duas? Era porque era do Breninho que ele tinha feito antes e a Carol aproveitou e já perguntou a questão da agressão também. Tá. Mas eu vou... Acho que cabe na mesma. Assim. Primeiro é esse lugar que eu ocupo hoje como um homem, né? Talvez um pouco mais como menino do que como homem, assim, porque às vezes acham que eu sou mais novo. Eles me protegem, né? Um lugar que me protege muito, porque não corro tanto risco de agressão na rua, porque eu sou só um cara que performa uma certa heterossexualidade, no sentido que eu não tenho gay, assim, então eu tô muito protegido, né, não tenho medo da agressão externa, assim, na rua. Em vários momentos eu fico com receio, às vezes, tipo, quando eu tô em casa, de pensar, cara, se entrar alguém aqui e, sei lá, eu tô, tipo, de cueca e a pessoa dá falta de algum volume e sacar que eu sou trans, ou sacar, tipo, a marca no peito da cirurgia,
eu fico com medo, algo assim. Mas é algo também que eu não fico pensando, né? Senão não atrai também. Mas, assim, é uma preocupação que não acho que é diferente de uma preocupação de uma mulher. Então, assim, acho que é isso. As mulheres também têm esse medo, né? No sentido de abuso, de sentir, se mora sozinha, de entrar alguém, o que vai acontecer? Que é um medo semelhante. Sobre a questão da heteronormatividade, eu acho que é um tema muito massa, porque é amplo, né? Esse sentido da gente não questionar as normas, não só sobre a heterossexualidade, mas sobre tudo, assim. A gente tem um movimento de só seguir o fluxo, qualquer que seja ele, né? Então, a gente é facilmente alienado socialmente, culturalmente, nesse lugar de disseram que é assim também, assim. Tanto que algo que eu senti muito na minha vida, que foi sexualidade, foi sentido gênero, foi muito importante. Gente, está travado ou não? Acho que, Bernardo, o finalzinho travou. Deu uma travada agora. Tá. Onde que parou, mais ou menos? Você começou a falar da sexualidade, aí travou nesse momento. Aí caiu. Então, eu estava falando que foi importante subverter a sexualidade e o gênero, porque isso me leva a subverter outras coisas socialmente, a questionar o sistema, a lógica, nesse movimento de subversão. Assim. Poucas vezes a pessoa que se encontra na heterossexualidade ou na cisgeneridade se confronta, né? Então, não é um movimento comum você estar performando a heterossexualidade e parar para pensar assim, será que eu sou hétero? Principalmente os caras, porque se entende que você está na norma e que não é necessário questionar nada. Normalmente esse questionamento vem quando você está contrário à norma. Então, se você é gay ou se você é trans, aí você questiona, será que eu sou trans mesmo? Será que eu sou gay mesmo? No movimento de voltar para a norma, né? Então, esse pensamento, esse questionar a norma é importantíssimo, assim, porque essa norma vem de onde? Eu acho que é o primeiro pensamento a ser feito, assim. Essa norma vem de algo natural, biológico, o que eu acho sempre um argumento muito raso. Se a gente for falar sobre o que é natural e biológico, a gente vai ter que falar sobre trilhões de outras coisas, assim. Então, acho um argumento superficial. Acho que a gente consegue contrapor cultura ao natural, assim, né? Entender o que a gente construiu. E aí, em cima dessa cultura, do que foi construído como norma, quem construiu essa norma e qual a razão dessa norma existir. Então, esses questionamentos todos são muito importantes. Uma coisa, Breno, respondendo sobre essa questão de como eu me sinto hoje enquanto lido como homem. Uma coisa que eu percebo, primeiro, sem dúvida é mais fácil ser homem do que mulher, em absolutamente tudo, assim. Isso foi uma das primeiras coisas que eu senti, como que eu era mais legitimado, como eu fui mais legitimado só de ser homem. Então, eu sou cozinheiro, eu, enquanto uma chefe de cozinha mulher, eu tinha que alterar meu tom várias vezes para ser ouvido, assim. Era muito difícil ter o respeito da minha equipe, principalmente quando era uma equipe masculina. E aí eu entro na cozinha como homem, eu não preciso nem gritar, assim. A minha fala é entendida e ponto. Também nesse espaço de como que os homens me olham. Eu me sinto muito mais legitimado pelos homens, eu tenho muito mais palavra com os homens hoje do que eu tinha antes. Antes era um esforço ser ouvido também por eles, né? E nesse movimento, algo que eu percebi assim muito fortemente é o quanto que o homem, e aí eu coloco o homem, mas trago esse universo masculino, né? Esse homem mais estereotipado, o quanto que o homem ele é enrijecido. Então, uma coisa que eu percebo é que não são só os homens heterossexuais que são rígidos, porque normalmente as mulheres heterossexuais, elas são mais flexíveis, assim. Tanto as minhas vivências mesmo, que são a maioria com mulheres heterossexuais, são com mulheres que não tão atentas ou tão fechadas na questão da sexualidade, elas estão mais abertas a fluir com isso. E normalmente o homem não. O homem gay também não. O homem gay faz piada sobre mulher, sabe? O homem gay também não se permite, às vezes, ficar com uma mulher. Então, o homem gay reproduz essa rigidez do homem hétero, assim. E isso me fez questionar muito se era sobre a sexualidade ou se era esse performar da masculinidade, né? O que entra em outra discussão, e eu acho que vai abrir uma outra porta também, que é isso assim, como que a gente constrói esses homens, né? Como esses meninos são educados, como que eles são fechados, assim. Eu lembro que eu participei de uma oficina de drag king, né, que é o oposto de drag queen, e foi uma oficina muito importante para eu conseguir perceber de fora o quanto que é simbólico os movimentos e os trejeitos do homem, assim. Então, eu lembro que essa oficina,
Vai ficar um pouco difícil eu mostrar virtualmente, porque tinha muita coisa no sentido do andar e tudo mais, mas uma coisa que me marcou é que essa oficina falava que o homem ele é um bloco. Então, o homem está sempre firme e ele anda com a cabeça um pouco elevada, porque ele é soberano, ele é dono de tudo, então o queixo é um pouquinho mais para cima. E que o homem, quando ele está andando, ele não pede licença. Então, a gente estava, né, assim, na oficina, falava o seguinte: você vai andar pela Federal, licença, só sendo homem, porque o homem não pede licença para passar, o caminho se abre. E foi impressionante, porque a gente estava com barba e tudo mais, e era só andar que as pessoas iam saindo. E mulher, normalmente, ela pede licença para tudo, porque ela pede licença para existir, né? Então, a mulher senta com a perna cruzada, no cantinho, e ela vai entrar em algum lugar, ela toca antes, ela fala baixo. E aí falava também que o homem, quando ele cruza o olhar com alguém, ele não desvia, e normalmente a mulher abaixa o olhar, que é um comportamento que eu tenho. Se alguém cruza o olhar comigo na rua, eu dou uma baixada na cabeça, assim. E isso foi muito simbólico para eu pensar nessa construção. Isso do homem ser um bloco, até a forma como os homens cumprimentam um ao outro, e como que o que é feminino, né, a mulher e o homem, normalmente eles quebram, né? Então tem a quebra do punho, tem a quebra da cintura. Quando eu pensei nisso, eu pensei, nossa, que horrível ser homem, né? Que horrível ser um bloco, que horrível ser alguém que não quebra em hora nenhuma, assim, tem que ser essa fortaleza o tempo todo. Eu acho que eu abri demais, assim, né, falando mais de masculinidades, porque eu acho que tudo isso reflete na heteronormatividade, principalmente heteronormatividade masculina, assim. Não sei se eu divaguei demais ou se respondeu. Não, nossa, pelo amor de Deus, continua falando. Eu acho que foi muito Vários incrível ouvir temas isso que você super falou relevantes. e é muito relevante para todos nós mesmos, que são esses papéis que às vezes a gente nem percebe que a gente tá cumprindo, esses blocos que a gente nem percebe que a gente está se colocando. E eu acho que nós, assim, da bandeira, a gente tem um pouco de uma responsabilidade de tentar quebrar isso um pouco mais, porque a gente vivencia isso um pouco mais na pele, né? Então, de tentar ajudar, não que a gente seja um exemplo disso, longe disso, a gente tem muito preconceito dentro das próprias pessoas, igual o Bernardo falou, homens gays que são preconceituosos com mulheres, entre outros homens gays, enfim. Mas foi incrível, assim, essa analogia, toda essa fala, acho que faz muito sentido, toca fundo. E é o que eu falei aqui, essa normatividade, ela tá em tudo, é desde homem não chora até terapia é só pra gente problemática, tem muito preconceito em torno de várias coisas, sabe? Que no final das contas só limita a gente evoluir como pessoas, né? Sim. Eu tenho... Uma questão... Oi, Carol, desculpa te... Pode falar, Mar. Não, eu ia fazer uma pergunta, pode complementar, eu ia mudar um pouquinho. Tá, não, beleza. Na verdade, o Bernardo falou algo que eu achei interessante. Interessante não, né? Mas é bem normal, assim, na nossa realidade, de que hoje ele é muito mais respeitado entre os homens do que antes, né? Por exemplo, quando ele começou a fazer a transição. E isso é uma realidade muito presente na vida das mulheres também, principalmente a mulher lésbica. Quanto mais feminina a mulher quanto mais a postura dela é feminina e até a questão da aparência, né? Então, cabelo grande, maquiagem marcada, salto, mais difícil é para ela fazer com que as pessoas entendam que ela é lésbica. Principalmente quando você está em um bar, em uma balada, e chega algum cara em você e você fala que é lésbica e o cara, tipo, olha e fala, como assim você é lésbica? Tipo, você tá com maquiagem, você tá com salto e esse cabelo enorme e tal. Então, acho que por conta disso, eu particularmente, eu tive algumas fases em que eu acabei querendo me privar de vestir certos tipos de roupa e de frequentar certos tipos de lugares para não ter esse tipo de desconforto. E eu queria entender com você se na época em que você se assumiu como lésbica, antes de começar essa questão da transição, e até hoje, se você já passou por esses momentos de se privar de coisas exatamente para evitar esse tipo de situação. Isso já rolou alguma vez? Como que você lida com isso hoje? Primeiro que, quando você traz isso, eu acho que isso é mais um reforço da heteronormatividade, né? Eu não posso gostar de mulher sendo mulher. Eu preciso gostar de mulher sendo, pelo menos, performando uma masculinidade. Então, isso, né, que eu não lembro a outra pessoa que comentou, da pergunta de quem é o homem da relação, tipo, super heteronormativizar até as relações homossexuais também, né? Assim,
eu lembro que, enquanto lésbica, eu vivenciava isso, não performava a feminilidade, mas vivenciava porque era isso. Meus traços eram muito femininos, e minha voz muito feminina, então eu era uma pessoa muito feminina, mesmo tentando performar a masculinidade, e sofri muito com isso, assim, isso de estar em espaço público e ouvir coisas, né, tipo, desconfortáveis, assédios masculinos. Enquanto pessoa trans, no início da transição, eu estava num momento mais andrógeno, eu sofri um outro preconceito, que era meio esse questionamento, assim, de o que eu era, sabe? Então, um questionamento das pessoas, e que é muito interessante perceber como que também as pessoas estão vinculadas à binaridade, né? Não sei se vocês entendem o termo, assim, mas nessa coisa da caixa, tipo, homem e mulher. Então, quando eu estava num lugar mais andrógeno, gerava um desconforto, as pessoas não entenderem o que eu era. E qual o problema também, né, de ter ali uma pessoa que está fluindo entre esses dois? Mas eu lembro, e isso vai até me levar para um comentário, eu não lembro de quem foi, não sei se foi do Renato, que falou sobre o Brasil ser um dos países mais preconceituosos do mundo. Eu sofri um preconceito quando eu estava na Espanha, que eu estava com a minha namorada na época, e eu estava ainda com os traços mais femininos um pouco, e aí a gente estava sendo muito olhado, assim, tipo, no metrô, sabe? Era muito desconfortável. E num determinado momento, quando a gente desceu num bairro, assim, de mão dada, um cara aproximou e aconselhou a gente que a gente não andasse de mão dada lá. E aí a gente ficou muito assustado, né? Porque a gente estava assim, uai, a gente está na Europa, né? Achando que estava tudo mais simples. E foi um preconceito que a gente sofreu lá e me fez repensar o Brasil. Porque eu acho que o Brasil é muito preconceituoso, porque aqui as pessoas LGBT, elas dão a cara a tapa também. Uma coisa que eu percebi, não só na Espanha, assim, mas nos países que eu visitei na Europa, foi que as pessoas LGBT lá, elas eram heteronormativas. Então, os gays, eles eram mais masculinos e as lésbicas mais femininas. Então, você não olhava para a rua e via uma pessoa LGBT como aqui no Brasil você vê. Então, é muito mais fácil um país não ser preconceituoso quando ele não tem quem afronte ali, sabe? Tipo, aqui no Brasil você vê um cara andando de shortinho e afeminado e rebolando, andando naturalmente, assim. Tipo, aqui em BH você vê muito, sabe? Então, é muito mais fácil que existam pessoas preconceituosas, porque você está trazendo aquilo à luz, né? Você está sendo explícito com a sua vivência. Então, só um comentário sobre isso do preconceito do Brasil também, que, obviamente, né, eu sei que é um país muito preconceituoso, mas que eu não coloco como mais, porque eu acho que outros países velam preconceito, assim. Muito legal esse ponto de vista. Puxando um pouco esse mesmo tema que você está tratando, para a gente levantar essa discussão ou garantir que está todo mundo na mesma página em relação à diferença entre o que é a sexualidade ou a orientação sexual e o que é gênero. Então, por exemplo, hoje, né, Esclarecer os termos, né? Era uma pessoa homo ou heterossexual. Então, acho que é interessante para todo mundo ficar alinhado em relação a essa diferença, né, sexualidade e gênero. Se você puder o gênero é sobre a nossa identidade, né? Então, eu acho que uma forma mais didática de explicar, o gênero é sobre sua relação com você mesmo. Eu sou transexual, né? Ou transgênero, se assim fica mais fácil para entender, porque eu nasci num corpo feminino, me disseram que eu deveria performar feminilidade, né? Que eu era mulher, não me senti confortável com essa caixa e transitei para a caixa masculina, né? Então, a minha identidade, a forma como eu me sinto comigo mesmo, eu me expresso melhor a partir da masculinidade. Agora, sexualidade é a forma como você vai interagir com o mundo, né? Quem te atrai, assim. Então, hoje, eu sou transmasculino hétero, porque eu gosto de mulheres, permaneci gostando de mulheres. Mas eu poderia ser um trans gay, porque a identidade não tem a ver com a sexualidade. Eu poderia me sentir desconfortável no corpo feminino, né, transitar para o corpo masculino e gostar de homens, assim. Eu acho que é essa hora que dá uma bugada na cabeça da galera, de tipo, ué, né? Não faz muito sentido. Mas, ou poderia ser bi, enfim. E é interessante que é bom pontuar isso também. Eu tinha uma vivência enquanto lésbica, né, então era uma mulher lésbica, e quando eu me tornei um homem, né, masculino, assim, que gosta de mulheres, eu questiono muito a minha heterossexualidade, no sentido também de por que me fecho nisso. A Tássia trouxe um comentário sobre terapia, e que eu acho incrível, assim, que é isso, né? Terapia eu acho que é a salvação do mundo, assim, análise é a salvação do mundo. Mas eu levo muito pro divã, tipo, o questionamento não é como uma obrigação, não é para eu ter que virar bi ou gay, não é isso, mas é para eu entender por que eu performo a heterossexualidade.
É para eu entender, me tornar consciente dessa performance, assim. Eu queria fazer uma pergunta também, Bernardo. Você acha que essa questão de como a sociedade enxerga e como a Marcele comentou e eu tinha comentado antes, essa questão da dificuldade de ser lésbica, feminina, isso pode ter alguma relação nessa transição ou não? Você acha que, de alguma forma, existe uma transição pela convivência que você tem, enfim, de ter uma transição como uma forma, talvez, de proteção. Entende? Consegue entender a pergunta? Entendo, achei incrível. Essa pergunta, não, eu tô olhando até o tempo aqui, porque eu acho que abre para muita coisa, assim, e que normalmente eu evito falar no primeiro encontro com a galera que normalmente não é LGBT ou não tem conversa sobre isso, porque fica um pouco mais complexo. Eu acho que existe sim, inclusive na minha vivência. Assim. O primeiro ponto que eu achei importante falar é que eu não acredito que a gente nasça algo. Então, eu não acho que a gente nasce trans, gay, cis, hétero, nem nada. E aí, quando eu falo isso, às vezes gera principalmente nas cabeças mais conservadoras, as pessoas pensam assim, bom, se você não nasceu alguma coisa, então você escolheu ser algo. E aí é importante diferenciar a escolha de construção. A gente não nasce nada, mas a gente também não escolhe, a gente se constrói. Se constrói hétero, se constrói cis, se constrói trans, gay, enfim. Na minha construção, enquanto mulher lésbica e depois pessoa trans, eu percebi, claro que não como única motivação, mas como uma das motivações que eu não tinha consciência na época, que muito da minha transição foi uma forma de proteção. Foi uma forma de ter um corpo que hoje me protege, porque é isso, é a casca, né? Isso tem que ter muito cuidado assim, na forma como isso vai ser recebido, mas a transexualidade é uma questão estética, não colocando como superficial. É isso, assim, não é que é superficial, mas é estético, porque eu preciso que o mundo me veja como eu me sinto, né? Então, eu percebi que o corpo que eu tenho hoje foi uma super proteção, assim, e foi realmente uma dificuldade tão grande de ter sido uma mulher lésbica que, poxa, olha como que facilitou hoje para mim poder amar livremente, poder andar como eu gostaria, com roupas e cabelo, enfim, sem ser questionado o tempo todo, né? Então, muito nesses anos de análise aí que eu faço, eu percebi que eu não me permitia, não me permitiram ser a mulher que eu era. Na época que eu me assumi como lésbica, o feminismo não estava sendo tão discutido virtualmente como ele é hoje, né? Eu não tinha tanto acesso a isso. E eu lembro que 2 anos depois da minha transição, mais ou menos em 2016, 2017, que eu estava muito assim dentro das discussões sobre feminismo, eu me dei conta de que muito do que tinha me trazido para esse lugar tinha sido um machismo também, de achar que eu só poderia ser quem eu era sendo homem, assim. E eu lembro que na hora foi muito doloroso, assim, porque minha cabeça bugou, assim, total. Eu fiquei muito mexido e de perceber que aquela menina, ela poderia gostar de skate, gostar de cabelo curto, gostar do que ela quisesse, gostar de mulher e permanecer sendo mulher, assim. E foi algo que ali eu não consegui permitir, não me permitiram também. Então eu acho que existe sim essa possibilidade de transição por uma forma de proteção mesmo, assim, de defesa. Legal, obrigada. É uma análise que eu tenho, é o tempo também, né? Mas eu tenho percebido muito e eu acho que essa confusão que você teve é uma confusão que eu me deparo constantemente. Eu também eu senti isso e às vezes eu me questiono, será que eu tô errada por me sentir assim, por estar fazendo isso, por um sentimento mais de proteção e tudo mais, mas no fim eu também gosto desse local que eu tô habitando. Enfim, eu achei bem interessante, gostei da discussão. Obrigada. Muito. Bernardo, eu tenho mais uma pergunta, são 2 em uma, bem breve. A primeira em relação à autoestima. Eu tenho muito problema de autoestima. Às vezes eu me olho no espelho e me acho a pessoa mais feia do mundo e que eu nunca vou arrumar um boy para casar. E como que você lidou com a sua autoestima, principalmente nesses momentos assim cruciais, esses turn points da sua vida em que você fez a transição? E um outro ponto assim, de quais fontes você bebe por ter tomado posse aí desse cara tão incrível, sensível, inteligente, sábio e que inspira? Não, obrigado. Fiquei meio tímido agora.
Tá, sobre o primeiro ponto. Não, até me perdi, fiquei com tanta vergonha que eu... Repete a primeira. Autoestima primeiro. Ó, uma injeçãozinha hoje. É bom, hein? Ô, Rê, vamos na sequência pro 101. Oi? Falei injeção de elogio é bom, né? Com certeza. Mas é sincero. Sobre a autoestima. Tem uma coisa que eu acho legal sobre... Vocês falaram que discutiram amor próprio, né? E eu acho que é um tema interessantíssimo. Mas para mim, amor próprio e autoestima são super valorizados e são conceitos muito vagos que a gente nem sabe o que é. E aí a gente fica correndo atrás porque a gente acha que sabe o que é e no final das contas a gente não sabe. Por exemplo, o conceito de amor próprio, que eu acho super genérico, assim, muito subjetivo, que é difícil a gente falar que tem amor próprio quando, às vezes, o que a gente entende sobre amor já é distorcido, assim, né? E a questão da autoestima, para mim, também ocupa um lugar difícil, que é como se fosse essa autoestima no sentido de a gente construir uma estima própria, que é uma coisa que eu não acredito que é capaz, assim, eu não acho que nasce exatamente da gente, porque eu acho que nasce desse histórico e da construção de nós. Então, de uma forma muito psicanalítica freudiana, talvez lacaniana, eu acho que nasce de uma casa, né? Nasce de um primeiro convívio. Assim. O que eu percebi na minha autoestima, por exemplo, eu tinha ali uma casa, né? Essa família na qual eu nasci, que tinha construído em mim alguns pensamentos sobre esse meu eu, assim, e que não eram muito benéficos para mim. Mas aí, quando eu fui construir minha autoestima, foi tipo assim, reviver, né? Chegar naquela casa e perceber o que as pessoas tinham dito para mim, quais tinham sido as estimas externas que tinham me feito construir a autoestima que eu tinha, que até então era fraca. Eu acho difícil alguém ter uma autoestima muito elevada, porque eu acho que a gente que convive com a gente o tempo inteiro está sempre em conflito em relação ao que a gente é, assim, o tempo todo. Assim. E como a gente vê todos os nossos defeitos, a gente nunca chega num lugar que a gente considera satisfatório. Não acho que é um problema nós questionarmos nossa autoestima, desde que ela não seja destrutiva. Assim. O que eu sinto hoje, e aí isso vai entrar no papo meio tilelê, porque assim, muito da minha construção da autoestima, ela veio por outras formas, enfim, meditações e ayahuasca e outras vivências que me fizeram enxergar esse corpo muito como casca. Então, isso que você falou do espelho, era algo que eu sentia com muita frequência de me olhar no espelho e estar muito insatisfeito com o que eu sou, assim, né, com o que eu era, no caso. E aí, quando essas outras terapias me levaram a ver isso aqui como casca, como, enfim, como nada, isso me ajudou muito. Porque aí eu comecei a olhar para coisas que eu não estava olhando, assim, por exemplo, para conhecimentos muito mais internos, assim, para outras dimensões do que eu sou, sabe? E isso refletiu até nessa casca, no sentido de ser, eu acho que eu me tornei mais acolhedor comigo mesmo. Talvez o maior movimento não seja de aumentar a autoestima, mas seja de me abraçar. Hoje eu me abraço muito, assim, me acolho, tipo, eu pisei na bola, tipo, sei lá, eu dou um tapinha, assim, tipo, tá tudo bem, sabe? Eu posso ter pisado também. Que eu acho que esse movimento de acolhimento, talvez ele seja mais eficaz do que o movimento de estima somente. Respondido? Maravilha. Emocionante. Bem, a gente tá chegando... Obrigado. Não, perfeito. A gente está chegando aqui nos últimos quase 5 minutinhos de call, mas eu queria pedir para você, assim, o que na sua visão, e aí para esse grupo que está aqui, né, a gente está falando de um grupo que majoritariamente é um grupo hétero, é um grupo cis, então como é que você acha que a gente pode ajudar na luta contra o preconceito, a homofobia, a transfobia? Quais que você acha aí que são as principais dicas que a gente pode levar aí para o dia a dia nessa luta, para dar esse suporte, né? A gente que não sente na pele essa dor, mas que a gente olha para o lado e vê que ela está acontecendo. O que a gente pode fazer? Não, minha resposta é sempre o eu, assim, olhar para dentro, sabe? Tipo, é difícil colocar como importante um movimento que seja só externo, no sentido de, converse com as pessoas sobre isso, ou minimize o preconceito quando você encontrar alguém, né, que esteja falando de forma transfóbica ou homofóbica, enfim. Eu acho que a gente ajuda o mundo quando a gente está bem com nós mesmos, assim. Eu acho que a gente só consegue, de fato, tipo, ter movimentos empáticos e ter movimentos que, de fato, entendem a diferença quando a gente consegue, de fato, nos entender, assim. E aí eu acho que eu estou sendo super repetitivo, mas, mais uma vez, eu falo sobre terapia, sobre análise, sobre olhar para as próprias questões, porque eu acho que quando a gente consegue resolver nossas questões
contudo, a gente tem uma troca com o outro muito mais sincera, assim, muito mais horizontal, sabe? Pessoas hétero ou pessoas cis que têm questões com pessoas gays e trans e intersexo, enfim, são pessoas que talvez não estejam tão bem com a própria sexualidade ou com a própria identidade de gênero, entendeu? Eu acho que tem algum recalque aí dentro. Então, para mim, a dica é sempre essa. Tipo, se alguém aqui não faz terapia ou não faz análise, eu tenho para indicar. E é isso. Maravilhoso, Muito bom. Bernardo. É Bernardo, muito bom. tem uma pergunta? Deixa eu te falar, você passa uma paz tão grande Acho que quando alguém você fala. tem Você uma me lembra uma pergunta. pessoa maravilhosa também do Birkhoff, que é o Dedes, né, gente? O Bernardo não lembra o Dedes Sim, falando. A gente sente uma paz lembro. quando você fala. É maravilhoso. Lembra Obrigada, viu, muito Bernardo? dedo. Além de todo o É, amor com que você passa, que você está falando, a gente sente. E obrigada mesmo por compartilhar esse conhecimento. Está sendo muito Ô, Bernardo, eu engrandecedor. tenho uma curiosidade, deixa eu perguntar a última coisa. Bernardo, o que que você faz? Você é formado em quê? Eu queria saber, assim, você eu ia falar trabalha? isso, para ele poder falar um pouco, porque além de tudo, o Bernardo é um Onde que a gente se empreendedor, gente. encontra? Então, Bernardo é Exato. empreendedor, ele tem tudo a ver com Bjorkhoff, então deixar ele falar um pouco sobre, Vai lá, sobre isso. Bernardo, O fala, Beni, fala. quem não foi no Beni Kebab aqui em BH, seu outro restaurante ainda não foi, mas eu amo. Quero, vou almoçar hoje, por sinal. Não, e aí, complementando essa apresentação, Bernardo, só trazendo um ponto que o Renato trouxe também, de perguntar para você de qual água você bebe, da onde você se inspira, quem te inspira e da onde você consome, como que é seu dia a dia, né, para você ser essa pessoa que tem um autoconhecimento assim tão forte, o que faz você seguir nesse caminho, entendeu? Então, como que é seu dia a dia? Dicas, hacks, né, o Renato adora os hacks, né, Renato? Os hacks que você possa passar aí pra gente. Isso é um mini TED Talks, que a gente tem 5 minutos. Beleza, vou me apresentar primeiro. Eu sou formado em gastronomia, sou cozinheiro, né? Hoje eu vendi o Beni era meu até o ano passado. Hoje eu tenho um restaurante chinês, que é o Cha, e um espaço holístico, que é a Casa Luna. E eu comecei a graduação em filosofia na Federal esse ano, mas parado, né, por causa de Covid. E muito do que eu bebo, assim, né? Eu consumo muito isso de filosofia que faz questionar o tempo inteiro o mundo, né? Então, assim, eu acho que o que eu mais faço durante o meu dia é tentar quebrar algum pensamento que eu tenho, assim. Travou um pouco? Voltou? Não, voltou. Tá ótimo. Então, por exemplo, isso até com meus amigos, enfim, namorado, família, às vezes eu penso alguma coisa, aí na mesma hora eu tento estar errado sobre aquilo, assim, que é tipo tentar quebrar tudo que eu penso para isso. Eu não tenho verdade. Acho que o meu dia mesmo é sempre tentar pensar alguma coisa que eu acho que é muito verdade. Eu falo, não, peraí, se eu pensar diferente, por exemplo, politicamente, que eu sou de esquerda, às vezes eu penso igual um bolsominion, assim, tipo, será que faz sentido isso? Será que eu pensaria dessa forma? E aí outras práticas no sentido de maior espiritualidade, assim, que é meditação diária, com certeza, assim. Às vezes eu medito 3, 4 vezes por dia e consumo muito literatura sobre isso, sobre, tipo, diversos tipos de religiões ou filosofias muito antigas, as coisas mais tchelelê, mais místicas, assim, e filósofos como todos, né? Tipo, filósofos mais clássicos também. Não, muito bom. Se tiver um livro para indicar para a gente depois, vai ser muito bom também. Um aí que te marcou aí. Vários. Posso mandar uma listinha, assim, de livros. Boa, E queremos. ele tem algumas coisas de eu já falei com ele CS, Customer Service, ele não gosta desse termo não, né, B? Mas assim, é um carinho com o atendimento dele, as iniciativas que ele faz, que ele pensa tanto, tudo com muito carinho, que eu acho que é até legal, Dani, depois a gente marcar um papo sobre isso, porque, por exemplo, ô B, conta aí, todo delivery que ele manda hoje, ele manda com a música que ele estava escutando, ele manda um recadinho que ele escreve a música que ele estava escutando enquanto fazia o prato da pessoa, sabe? Umas coisas de amor aos detalhes que faz toda a diferença. E todo mundo que pede sente a energia, sabe? É incrível. Detalhes fazem a diferença, né? Isso é muito forte, assim, a cozinha, para mim, como um todo, ela é a forma como eu me conecto com o outro, assim, né? Minha expressão de afeto mesmo. E aí, a preocupação para mim é o sentido da experiência, né? Final, assim, mas desse afeto chegar. E aí, é a parte que mais me move mesmo. E aí eu tenho esse objetivo mesmo de abrir os lugares e fechar e abrir, e vender e abrir, assim, que a parte mais legal é criar e pensar nessa experiência, pensar como que a pessoa vai sentir ali o afeto, como que ela vai conseguir vivenciar uma imersão no que eu estou propondo, assim. Isso é muito do que me move nas coisas que eu penso mesmo.
Ai, Bernardo, que incrível. A gente ficaria aqui horas e horas e horas te escutando. Parabéns pela sua história, por quem você é e por compartilhar com tanto amor tudo isso que você, enfim, a sua verdade que você se questiona a todo momento, que nós devemos nos questionar também, né? Mas eu acho que no fim é isso. Obrigada, só tenho que te agradecer. Muita Você gratidão. falou uma coisa agora, só um minutinho. Ele falou no TEDx dele, que eu escutei também. Ele falou de amor. Você lembra, Bernardo? Ele falou assim, é um termo brega, mas eu também acho, Bernardo, tudo a ver, o amor. Ô Bernardo, e você falou uma coisa muito importante que a gente fez aqui também, que tem tudo a ver com terapia e tem a ver com o nosso one-on-one, Carol, é que o diálogo cura, a palavra cura, e foi isso que curou, né, na relação com sua família, que você contou lá. Ô Bernardo, e coincidentemente, você está falando de amor, a gente falou a palavra amor várias vezes, e você falou do seu lado chilelê, eu tenho meu lado chilelê também, tá? Eu faço meditação, eu amo, eu faço uma linha que chama NAM, depois eu te apresento, ela que é do Dr. Lavery, da Califórnia, eu acho maravilhosa, e tem uma música que chama Love Heals, e nada é coincidência, tudo é providência, né? Eu acredito nisso. E aí, hoje, na nossa primeira call do dia, né, gente, a gente começou com essa música, Love Heals, que é uma música que ela foi criada, a maneira com que ela foi criada, porque existem os hertz da música, né? Ela foi criada nesse momento de pandemia para que o amor cure as pessoas mesmo, sabe? Tanto a canção quanto o ritmo dela. E aí a gente escutou para levar felicidade. Realmente, assim, quando eu preciso de mudar o meu humor, no dia eu escuto ela realmente me deixa mais feliz. E aí a gente começou, eu não sabia que eu ia conhecer uma pessoa tão incrível, eu sabia que você era incrível, mas com toda essa energia que a gente está sentindo aqui na Costa, tá todo mundo conseguindo sentir isso. E a gente começou o dia de hoje com essa música tá postada no nosso Slack, e como a gente tá falando tanto de amor... Eu posso colocar um pouquinho aqui para ele conhecer ela um pouquinho. Vou colocar aqui, eu coloco. Eu vou propor da gente finalizar com essa música, e desejar aí, te agradecer muito, te enviar muito amor e para todo mundo, e desejar um final de semana maravilhoso, e obrigada mais uma vez, Bernardo. Obrigada pelo Bernardo, tempo. prazer enorme. Obrigado, Bernardo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Your heart can sing if you just let it from the start. It shines like constellations in the stars. Let the colors show your work of art. Light will always find you when you look in the right places. Stay within your heart and you will feel the good vibrations come together as one through power of love. Love heals the heart, love heals the world, love mends the earth, love helps it turn when it feels far. Bring it in close, let love heal the world. Love heals the heart, love heals the world, love mends the earth, love helps it turn when it feels far. Bring it in close, let love heal the world. Valeu, Bernardo. Obrigada, Bernardo. Obrigada. Bernardo. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Bom final de semana. Valeu. Beijo, gente. Love you. Love you. Foi ótimo. Love you. Obrigada.